a mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem me incomodado já há muito And the tempo. message I'm going to bring to you today, it's been Há bothering me muito for tempo quite eu a tenho while. pensado, I tenho have lido, thought about it, I've read about it. não tive coragem ainda de I didn't escrever um have the courage artigo, yet to write an article about it, mas ela tem tomado meu coração. but it's been taken over my heart. Ela chama a maravilhosa It's graça called the de wonderful Deus. grace of God. Não é somente a graça de Deus, Not mas just sim the grace a of God, but the maravilhosa marvelous or graça wonderful de grace Deus. of God. Não é? E nós sabemos And que we know that a máxima dessa graça, não é? the maximum state of this grace, A expressão máxima da graça Or the- de Deus foi a the morte do max Senhor Jesus Cristo na cruz do expression Calvário. of this grace was the death of Jesus Christ on the cross. Ali o Senhor Deus, através do seu Filho, There the Lord, through his mostrou Son, a sua graça, showed his a grace, sua his maravilhosa graça. marvelous, wonderful grace. Aquela que começou lá em Gênesis, quando The o one homem that caiu, started in Genesis when men first sinned, onde ele diz que haveria um que pisaria when he said a that there would be cabeça one that would da step serpente. on the head of the serpent. Depois essa graça se And manifestou after em this grace Abraão manifested in Abraham com a promessa de que dele with a promise sairia that o from Salvador. him the Savior would be É, born. farei de ti uma I would grande. make of you a great nação. nation. Depois Davi, And after onde David, começou a geração, where he started a a generation, geração de Cristo, of Christ, e as the bênçãos, generational e as line of maravilhas Christ, e as and the graças blessings and que the grace, nós vemos that we see no Velho Testamento. in the Old Testament. Mas a maravilhosa graça de But Deus, the wonderful grace of God, ela tem muitos outros it parâmetros has que many other parameters eu gostaria de passar aqui. that I would like to go over. Eu anotei 8. Com I wrote certeza down tem 8 muito of them. mais. I'm sure that Com there's a lot certeza more, but nós vamos achar mais, I'm sure that we will find more if we porque search for them, ela é infinita. because his grace is infinite. Toda vez que eu parei para pensar, Every time I stop to think about toda it, vez que eu parei para ler, every time I stop às to vezes para read escutar or hino, to listen to uma a mensagem, song or a message, eu cheguei à seguinte conclusão: I got to this conclusion. eu não consigo esgotar esse assunto. I cannot talk enough about this subject. Eu não consigo, como ser humano, I cannot, as a human being, definir truly define quão grande é esta graça. how great this grace really is. Mas uma coisa eu entendi: But one thing I essa understood graça is that é this grace para mim, is é for para me, você, and it's é for para a you. humanidade. A It's for graça não foi humanity. feita para Grace nenhuma was not outra created for any ser. other Ela não type foi of feita para o being. mundo, It was not created for the world. ela não foi feita para a It criação, was not created for creation, mas ela foi feita but it was created para o homem, for man, criado por Deus. created by God. Não é? E o texto que eu escolhi aqui para nós And the começarmos é text, 2 the message that I chose Coríntios, was in 2 Corinthians, capítulo 12, chapter 12, e verso 9. verse 9. Segunda Coríntios 12 e 9. A palavra do Senhor diz o seguinte, né? O Senhor Deus falando com Paulo aqui, This is God speaking to Paul here in his word. e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me." Olha, nós hoje clamamos muito pelo poder de You know, Deus. today we cry out a lot for the power of God. Estamos clamando pelo poder de cry for Deus, the pelo power of poder de God, Deus, poder de For Deus. power and power Diversas and power formas, in diverse amount of diversos ways, modos. in many different ways. Mas para que o poder de Deus But in order for the power of seja God manifesto, to be manifest, eu preciso da sua graça. I need his grace.
Eu preciso que a graça de Deus I need for the seja grace of bastante para God mim. to be sufficient for me. E aqui é o mais difícil. And here's the most difficult Sabe part. por quê? You know why? Porque Deus, Ele sabe o tamanho da sua graça. Because God knows the size of His grace. Mas o homem, ele fica lutando para saber o Human tamanho beings, we dessa keep graça. trying to fight to find out how big this grace really is. Nós ficamos lutando para saber o We tamanho da struggle graça to de know the Deus. size of God's grace. Nós não a aceitamos, We don't accept. mas nós queremos sempre mais. We always want more. E na realidade, a conta And é in o contrário. It's the other way around. À medida que o poder de Deus é manifesto, The measure in which the power of God is manifest significa que nós As a result of entendemos us a sua understanding graça em nossa His vida. grace in our lives. Só que nós estamos querendo ter mais But we want to graça have more and more grace para ter mais so poder. we can have more power. Mas é o contrário. But it's the other way around. Nós temos que experimentar o poder We de need to Deus experience the para power nós of God entendermos a sua to graça experience e His o grace como ela nos basta. and how it's sufficient for us. Paulo entendeu isso. Paul understood this. Paulo é como nós, gente. Paul was just like us. Ele orou 3 vezes ao Senhor, He pedindo: prayed Senhor, 3 livra-me. times to the Lord, saying, God, Algum mal deliver me. estava You know, there acontecendo was com ele. something Alguma bad happening to coisa him. There was some o struggle that he had. acometia You know, em sua something that vida, em seu was, corpo, you know, enfim. bother, either in his que o body or incomodava. something else that would bother him. Ele estava buscando And he poder was seeking for the power of God e não graça. and not for His grace. Senhor, Lord, mostra o seu poder sobre show minha your pessoa. power Era over isso my que Paulo life. estava That's pedindo. what Paul was asking for. Senhor, mostra o seu poder God, show sobre your esse power mal que me acomete. Over this evil that keeps bothering me. Senhor, mostra o seu Lord, poder me show your livrando. power delivering me from the struggle. O Senhor virou para Paulo e falou: Paulo, But God turned to Paul and said, Paul, vamos entender uma let's coisa. understand one thing. A minha graça te basta. My grace is sufficient for you. Você não precisa do meu poder, você You precisa da don't minha need my graça. power, you need my grace. Porque através da minha graça, Because through my o meu poder vai grace, ser my manifestado. power will be manifested. Paulo caiu em si, né? Oh, And Paul sort of realized it. yes. A graça de Deus é suficiente para That the mim. grace of God is sufficient for me. Do momento que eu estou passando agora, You know, com in this dor, moment com that I'm going through sofrimento, with pain né? and with suffering and with A graça the de grace Deus of me God basta. is sufficient for me. E eu vou dar um pulo que eu vou dar lá para Filipenses, And I'm going to né? jump to Onde ele Philippians, fala, né, que tudo lhe fortalecia. where he Né? says that Mas se nós everything vemos strengthened him. antes, But we see before posso tudo naquele que me that I can do fortalece. all things in Christ who strengthens me. Mas nós vemos no texto e no contexto, But we see in the em text que ele and in diz o its seguinte, context, olha, eu sei passar it necessidade. says, look, I know how to go E through já trouble. passei I necessidade. know how to go through need. Mas eu sei também viver na But I fartura. also know E how já to go passei with na plenty, fartura. how to live with plenty. Irmãos, para And I mim have lived aqui with it. é o significado que For me, Paulo the meaning entendeu. here is that Que Paul a understood graça de something, Deus that lhe the grace bastava, of God independente is sufficient da for him. sua situação. Independent of his situation. É independente do Paulo de Independent Corintos. of the Paul in Corinthians. Aqui ele entende que Here he se a graça de understands Deus estivesse com That ele, if the grace of God is with him, aquele Deus ia lhe fortalecer. that God would strengthen him to face whatever he would face. E fortalecer é uma forma And to de strengthen, poder. it's a source of power. Ele entendeu que o poder não vinha He da sua understood situação That de the vida, power didn't come mas from his sim life do situation, seu but convívio it com o came seu with his Deus. relationship with his God. Foi isso que Paulo entendeu. That's what Paul understood. O poder dependeria That de power como would depend ele estava com o seu Deus. on how he was with God. E como Deus And lhe dava how a sua God graça. would give him his grace. Então, irmãos,
é brothers, a sisters. multiforme graça It de is the- Deus. Pedro fala It is isso. the grace A of graça God não se expressed in many manifesta de ways. uma forma só. Grace is not manifested Ela in just one entrou way. para o mundo. came into Ela the entrou para world. nos resgatar It came to de uma rescue forma. us in one way, Na cruz do Calvário. on the cross. Cristo derramou seu sangue na Christ cruz do poured Calvário. his blood for us on the cross. Ali foi o máximo, There it a was the máxima representação maximum da graça de expression Deus. and representation of the grace of God. Mas não terminou na cruz. But it didn't end there. Mas terminou com um versículo que eu gosto demais. It ended with one verse that I like a Ele lot. não está mais It says, aqui, He is mas no longer here, but he has ressurgiu. risen. Quando o anjo disse aquelas mas When the angels elas said, chegaram those women, they were in desesperadas. despair. Calma, ele não Hold está on. mais aqui, ele He's not ressurgiu. here anymore. He is risen. Graça. Grace. E eu separei algumas coisas que a graça nos I traz. put some things together here about what grace Não é? brings to us. Porque talvez eu vá falar alguma coisa, mas eu vou You know, maybe explicar. I'm going to say Mas something, but I'm going to Uma explain conclusão it. que eu cheguei. Okay, but this is A graça é conclusion that simples. I arrived at. É Grace simples, is simple. simples. It's very, Se very eu for simple. explicar. If I Mas went para to eu explain it, viver, but for me to live eu it, preciso me aprofundar. I need to go deeper entender. into it and understand it. A graça é simples, irmãos. Grace is simple. Olha, perdão se recebe You know, forgiveness is received. e aceita e fim. You Eu não accept discuto it, and that's perdão. it. End of story. We don't discuss Porque Deus forgiveness amou o mundo de tal maneira because que God deu loved seu the Filho world in such a unigênito way that He gave His only begotten para que Son, todo aquele que nele so crê that não all that would pereça e believe in tenha Him would a not vida perish but have eterna. eternal life. É perdão. That is É forgiveness. simples assim. It's that simple. Eu aceito I e accept it, pronto. and that's it. E outra, And there's another thing. pecado, ele não se explica. You know, sin is not to be Pecado não se explained. explica, irmãos. It's not to be explained. Pecado se paga. Sin is paga. paid for. E Cristo pagou por mim. And Christ paid the price é a for graça. me. That is grace. Se nós formos ver no Velho Testamento, If we look into the Old Testament, essa cortina mostrando, you know, there's né, this curtain a showing graça de Deus, the grace of mostrando God, o sacrifício do and Senhor showing the Jesus Cristo, né? sacrifice Quando eu falo of assim, the Lord Jesus pecado não se Christ. I explica, said, wait, né? Se you don't paga, como explain assim? sin. You pay Irmãos, for it. Well, what's that about? Um israelita, ele cometia um An pecado, da qual Israelite, já he would estava commit a explicado, sin, and there was an explanation of what had to be done, seja nos 10 mandamentos, ou whether seja in the pela lei 10 mosaica, commandments or the Mosaic law. e ele fazia o quê? And what did he have to do? Ele pegava um You animal, have to seja take um an animal, cordeiro, seja either uma a lamb ave, or levava até o sacerdote. a bird O of some sacerdote sort, não and we have to perguntava take it para to the ele, priest. não. And the priest didn't ask him, Aquele what'd you do? objeto que estava aqui, aquele that animal que object estava na that was mão there, that dele, animal that was in his era hand, pego pelo was sacerdote taken by the e era priest and was sacrificado. sacrificed. E aquele sacrifício And that significava o quê? sacrifice meant O what? perdão do It pecado was que ele the tinha forgiveness of cometido. the sin that he had committed. Ninguém pegava explicação. No one needed Sabe an por quê? explanation O for the pecado sin nós conhecemos, because we know sin. nós sabemos. We know what it's about. Então, não precisa de ficar explicando, So irmão. we don't need to keep trying to O justify pecado it. precisa de ser confessado. Sin needs to be confessed. E essa liberdade de confessar And os this freedom pecados to confess foi our porque sins Cristo was pagou because na Christ cruz paid do on the Calvário cross esses pecados. price É por for isso our que ele não sins. se explica. That's why Ele we se don't paga. justify it. It's just paid for. E ele já foi pago. It was already paid for. A maravilha da graça, irmão, The se marvel mostra of grace em Deus is shown aceitando o sacrifício do seu in God filho. accepting the sacrifice of His Son. Havia no tabernáculo, né, e depois in no the templo, tabernacle or the temple um lugar que in the Old chamava-se Testament, there was a Santo. place called the dos Holy, the Holy of Holies. Ali havia uma or the most cortina holy que place. separava There aquele was a local de veil that todo o separated restante. that specific place from the rest. O sacerdote, o sumo sacerdote, The high entrava ali uma priest vez por ano would go in there once a year para entregar sacrifício ao to Senhor. give a sacrifice to the Lord. Mas sabe como que ele entrava? But you know Olha how he como would que o go in? pecado Look é... at how sin is. Ele contagia o homem. It's Olha como o contagious pecado to man. realmente, It's oppressive ele to fala man. de morte. Sin really talks of death.
era amarrada uma corda no They sumo would tie a sacerdote. rope around the high E essa priest, corda ela se and that estendia rope would extend all the way to the até courtyard, do lado de fora to do the tabernáculo. outside place of the tabernacle. Se ele entrasse If that high priest went no in Santo dos into the Santos most holy place sem estar purificado without being purified, e oferecendo sacrifício offering a estranho sacrifice that ao was Senhor, strange to the Lord, a sua morte era then imediata. his death was immediate. Ele morria. He would die right then and there. Só que ali era tão santo That place was so o holy local que ninguém poderia entrar para ir lá that no one pegar o could go corpo in do and get his sacerdote. body out. Não. Essa corda So era they would pull on justamente this para que se isso rope acontecesse, so that they can eles take the body puxassem out ele of the do most Santo holy dos place without them dying. ele vinha arrastado pelo He would templo be dragged through the até do temple lado de fora. to the outside. A graça chegou. But then grace arrived. E a Bíblia diz que And the o Bible véu says that do the veil templo se from the rasgou temple was de alto ripped a baixo. from the top to Foi the bottom. providência de It Deus, was a não foi de providence of God. baixo para cima, não foi um It homem que wasn't fez a isso. man who Foi did Deus this and que fez ripped up isso. the veil. No, God A ripped that veil. graça abriu The grace o local of God mais opened up the most santo holy da terra. place that exists on the earth. O local onde nós podemos chegar place where face we a can face reach com face Deus to face with e agora God. conversar com Ele. And now talk to him. E foi Deus, And God que providenciou was the isso. one that provided this for us. Maravilhosa graça Marvelous, de Deus. wonderful grace of God. E essa maravilhosa graça de This Deus, ela wonderful abriu um grace of leque God, para it nós. opened up many things for us. E a primeira coisa que eu anotei And the aqui first thing that I wrote down é nós sermos aquilo que Ele is pediu for para us to be sermos. that which he asked us 1 to be. Coríntios 15. 1 Nós Corinthians vamos ler alguns 15, textos a we're partir de going to read agora. a few texts from now on. 1 Coríntios 15. 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15, verso 10. Verse 10. Amen. Paulo diz o seguinte: Paul says this, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. but whatever I am now, it is Irmãos. all because God poured out his special favor on me, and not without results, for I have worked harder than any of the other apostles. Yet it was not I, but God who was working through me by his grace. Paulo, Paul, né, não trabalhou pelo he evangelho. didn't work for the gospel or by É. the gospel. O tanto que nós vemos aqui, nós não precisamos nem de discutir isso. You know, we can Só ler as discuss suas this cartas further que nós while we lemos. read his letters. Como que ele trabalhou You know, how hard he worked a favor do evangelho. in favor of the gospel. Paulo mostra o seguinte, olha, But Paul shows this. eu não trabalhei por causa das minhas I forças. didn't work because of my own strength. Eu não trabalhei por causa do meu conhecimento. I didn't work because of my own knowledge. Por eu ser um cidadão romano He was a Roman citizen, e ter liberdade para and he had freedom to entrar e sair de go qualquer in and out cidade of do whatever Império city he Romano sem wanted. nenhum impedimento. without any hinderment. Não. Eu trabalhei I worked, he says, porque a graça do Senhor because the grace of não foi God vã. was not in vain. Ela se mostrou verdadeira. It showed itself true Porque a in me, graça de Deus because the grace of está God comigo. is in me. Fazer ser. Paulo aqui mostra o que Paul é ser here um cristão. Ele shows se what it means fez um to be cristão. a Christian. He made Mas ele himself a entendeu Christian, but que he sem a understood graça, that without the grace of God, Ele não conseguiria he would fazer not be able to nada. do anything. Paulo até diz que ele Paul trabalhou even muito says mais do que that he alguns, worked né, do que harder todos eles. than other apostles, Mas ele trabalhou but he worked porque ele entendeu que because he a understood minha graça te basta. my grace is sufficient for you, E o meu poder se and my aperfeiçoa power is na made fraqueza. perfect
in your weakness. E o poder de Deus vai se And the manifestar. power of God is E going ele to se manifest. gloriou no poder de And he was Deus. glorified. E isso And he foi gloried a himself in the power of diferença God. And this was the da difference sua pregação of perante os his homens. preaching before men. Ele se gloriar He gloried no poder himself de in the Deus. power Não no seu, of God. Not mas in no his poder de power, Deus. but in the power of God. Então, ele se fez um cristão So he pela graça de made Deus. himself a Christian. O by the segundo que eu grace of anotei God. aqui The second thing é I que a wrote down graça here é is suficiente that grace is para sufficient suprir as to necessidades. supply our needs. E eu peguei 2 exemplos. And I took 2 examples. São textos longos, It's mas a você pode long ler text, but depois. you can read them E está em later. 1 Reis 17, 1 Kings 17, 2 Reis capítulo 4, 2 Kings chapter 4, e 2 Reis capítulo 6 2 e Kings 7. chapter 6, and chapter 7. Olha, Look, Elias, Elijah, ele foi sustentado por quê? Por urubu, he was gente. Corvo nourished by ravens. é uma das aves de rapina, e ela, a sua origem You know, é de and urubu. ravens, you know, its origin are from urubus. A I graça don't de know the Deus name. sustentou Elias. The grace of God supplied and nourished Elijah. Yes. Falei. Não sei falar urubu. Hã? Eu não sei falar urubu. Que é ave de rapina. Vultures, there you go. Gudo knows these things. I don't know É. this one. Aí, gente, olha. O ribeiro secou. So then the stream dried up, Eu falo aqui de necessidades materiais. and I'm talking here about natural needs, like actual materials. Elias foi levado Elijah was taken a ser sustentado por uma viúva. to be nourished by a widow. Aí a comida na casa da viúva acabou. And then the food at the widow's house, you know, was done, was gone. Aí veja bem a questão do poder. Now de look at the Deus. power of God coming into play. O Senhor Deus pediu, vamos dizer, né, a última medida You know, God asked for the de last farinha, a measure última medida de azeite, of olive oil, através de Elias. you know, through Elijah, so that she E can aquela nourish viúva, Elijah. And that widow, ela teve que acreditar she que had to a believe minha graça te that my basta. grace is sufficient for you. Porque Elias, com So Elijah, with aquela porção de azeite, aquela a porção, small portion of flour, a small portion of de olive farinha, oil, ele fez um bolo he made a cake e se alimentou. and fed E a himself. própria viúva disse, olha, and nós ate vamos of it. alimentar e vamos. You know, and the widow says, you Morrer. know, we're going to eat this and we're going to die because we have nothing else to eat. Mas But a graça que basta, ela the se grace manifestou em that is poder. sufficient was manifested in power. A partir de tudo aquilo que aquela viúva From deu, the moment that widow gave everything she had, nunca mais, she ou never por um período again, de tempo, for a não certain period faltou of time, azeite e nem lacked farinha na oil botija. and flour in her house. Havia fome na terra. There was a famine in the land. E ela, através daquela And through that farinha small e bit of daquele flour azeite que não and small faltava bit of mais, olive oil, ela conseguiu fazer she was able to make bolos, cakes conseguiu vender and sell them e conseguiu se sustentar. and was able to be sustained. Mas ela acreditou que a graça de Deus But she bastava believed para that the ela. grace of God was sufficient for her, E o poder de Deus se manifestou. and the power of God was manifested. E veja bem, né, às vezes eu dou umas voadas, sabe? No, Uma sometimes I viajada na kind maionese. Aí eu fico of pensando take a assim, trip in my own thoughts. gente, imagina esse povo I todo was thinking, imagine all olhando these para dentro people da casa da viúva, looking inside this widow's house vendo aquela and fartura seeing that e a abundance casa deles faltando. of flour and oil and Como their que isso homes pode not se having anything. explicar? How can you explain that? Eu fico pensando, olha, eles sabiam que Elias tinha passado ali, o profeta de Deus They tinha passado. knew that Elijah had gone through there. Eles sabiam They knew o que Elias tinha feito dentro daquela what casa. Elijah had done in that house. Fico pensando isso. And I keep thinking about this. Que a graça de That the Deus, grace of God, ela indiretamente, it indirectly ela traz o testemunho de brings que Deus
é aquele que nos brings a sustenta. testimony that God is the one who Deus nourishes é us, aquele que traz that God is the a one who paz, sustains o us, that alívio. brings peace and relief. E aquele povo, And these eles viram people, they isso. saw this. Eles viram. They saw this Porque eles não tinham o que tinha na casa dela. because they didn't have in their home what she had in hers. Outro. Another Terceiro. point, the third point, Gente, a graça não tem grace compromisso nenhum com a has lógica no humana. commitment with human logic. Ela não trabalha através da nossa It lógica. does not work through our logic. 2 mais 2 é 4. 2 plus 2 is 4, Não é? right? Eu tenho um dia de 24 horas. My day is 24 Eu hours tenho um ano de long. 365 I have dias. Isso é minha 365 lógica. days a week, and Em that's my cima da logic. minha lógica, And within that eu logic, traço os meus dias. I plan out my days. Mas a graça de But Deus, the grace of God, ela não tem lógica. Ela não it trabalha doesn't com a nossa work lógica in humana. logic. It doesn't work with our human logic. E 1 Coríntios 1 e 1 27, Corinthians 1, ela fala um 27 pouquinho disso. talks a little bit about this. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Instead, God chose the things of this world considered foolish in order to shame those who think they are wise. And he chose things that are powerless to shame those who are powerful. Às vezes, Sometimes. nós mesmos experimentamos isso We experience na this nossa vida de ourselves cristão. in our Christian life. Coisas sem lógicas Things that are que illogical acontecem conosco start happening to us, e nós não conseguimos explicar. and we can't explain it. Até hoje nós não conseguimos explicar. We can't explain olha, eu it vou even falar to com this day. você. And I'm going to tell you Fica something. preocupado em tentar Don't explicação, worry não. about Foi trying to Deus explain e it. It was pronto. God, and that's it. A lógica de Deus não é The a minha logic of lógica. God is not my Se logic. Deus agiu dessa If God forma, acted in a usou certain essa way forma, and chose não that significa way, que eu vou entender a forma de it Deus. doesn't mean I'm going to Eu só understand tenho que the way entender he que works. Deus fez. I'm just going to understand that he did it. E a lógica é dele, And a the forma é logic belongs to dele. him. It's his way. Eu não gosto muito dessa frase assim, I don't really like that phrase. se não vier por amor, If it vai doesn't vir come por through dor. love, it will come through pain. Well, Que lógica? Essa é a lógica minha, né? That's my Eu acho logic. que tem que ser assim, né? I'm the one that thinks it has to be that way. Deus não funciona dessa But God doesn't forma. work that way. Não. O que o Senhor diz para nós foi o What seguinte, God olha, says to us is this. ide, Look, go. pregai o evangelho a toda Preach the gospel criatura, to all fazei discípulos, and make disciples, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do baptizing them Espírito Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's it. Então vai e So prega. go and preach. Prega. Preach. Se nós pegarmos, né, a história da igreja, If we look at nós the whole vamos ver story of the momentos de church, glória, we see moments of glory, Deus se manifestando em of momentos God de glória manifesting e himself in salvando moments of glory and multidões. saving multitudes. Nós vamos ver Deus But we're going to see God trabalhando em momentos de dores, working in moments of suffering, em momentos de sofrimento in moments of pain, e salvando homens e and mulheres. saving men and women. Então, a So, lógica de Deus, the logic que é a of nossa, God às vezes, and ela ours don't faz match. a coisa que, né, que nós achamos tudo certinho, como Sometimes, Paulo we diz think aqui, things né, should be a certain way, just que like Deus escolheu as coisas Paul loucas says deste here that mundo para God confundir, God né, chose the foolish things in this world as to shame sábias, the e Deus escolheu wise, as coisas, and he chose the powerless as coisas fracas deste mundo para confundir as to shame fortes. those who are powerful. Nós temos nesse país mesmo You know, uma even história, in this country, we have a story, né, que é a história que passou um pouco tempo atrás aí, Dia de Ações de Graça. and one of them was represented in Thanksgiving. Um grupo de pessoas que A estavam group sendo of people perseguidas were being devido à religião, persecuted because of their religion. saíram da Inglaterra, They left England vieram parar aqui em Plymouth. and they né? came here to Plymouth, Outros grupos, and another group, parece que foi na Virgínia, I né? think it was in Virginia. Se não estou enganado. Mas, enfim, vamos falar aqui perto de nós, But em let's say that Plymouth. it was the closest one was Plymouth. Tudo deu errado no primeiro ano. And in the first year, everything went wrong. Morreram pessoas. People died.
A plantação foi um Their fracasso. plantation was a failure. Né? Havia os nativos da You know, terra the native of the que land eram uma ameaça. were a threat, Mas eles saíram com um propósito but que they já had havia left nos their country with a corações. purpose in their hearts. Eles eram cristãos. They were Christians. Eles sabiam das coisas de Deus. They knew of the things of God, E eles tiveram que entender and they had to que a understand minha graça my te grace basta. is sufficient for you. Eles não desistiram. They didn't give up. Eles continuaram. They kept going. E nós vemos que, aprendendo a lidar We com a read that terra, as they aprendendo a learned to conviver. work the land and work to live with Segundo ano, those around them, in the second year, 1621. Eles 1621, puderam se they assentar were ao able redor to de uma sit mesa down at a e table dar graças and give a thanks to the Deus. Lord, Porque a terra because the earth, produziu. the land had produced fruit. Aqueles que eram uma ameaça estavam Those who com were a eles na threat mesa. before now were sitting at the table with them, E o poder de Deus se and the manifestou power ali of naquela God ação. manifested in that situation. Não é? Havia comida, There was food, havia um certo concílio entre there os was a índios certain e eles, council between them and the Native E eles entenderam Americans, and they que eles understood precisavam de agradecer. that they needed to be thankful. A lógica do mundo não é The a nossa logic lógica. of the world is not our logic. Outro aqui que eu anotei. Something else I wrote down here. Ela é suficiente. A That it graça é is, the grace of suficiente God is para sufficient interferir nas to circunstâncias interfere da vida. in the circumstances Atos of life. 16, Acts 16, 12 a 25. 12 to 25. Eu não vou ler o texto, mas está falando. I'm not going to read the whole text, but what it's saying, E diz o seguinte. Eu vou ler o último, que é o 25. I'm just going to read verse 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Paulo e Silas tinham Paul evangelizado and aquela Silas, cidade. they had evangelized that whole city, that Por town. causa disso, eles tinham sido presos. And because of this, they were put in prison. Né? Tá aí a falta da lógica humana, né? Here is the lack of human knowledge, E à human meia-noite, logic. And then at midnight, eles estavam interferindo they were interfering nos céus. in the heavens. Hã? Interferindo nos céus? Sim. Wait, what? Eles cantavam. Yes, they were interfering in the oravam. heavens. They were praying and they were singing. A situação era pés e mãos amarrados. The situation is that their feet and their hands were bound. Futuro incerto. Their future was uncertain. Presos. They were bound. They were in prison. Eles cantavam. And they would E os sing. presos And the prisoners were all listening. Olha, Paulo e Silas, eles Now, conseguiram Paul and interferir Silas were able to na interfere vida daquela prisão, in the um life local of that totalmente assim, prison olha, in a place é that is completely inimaginável, né? Como que pode? unimaginable. Lugar de It sofrimento, was a place of suffering, lugar de homens maus, a place of evil men, lugar de julgamento. a place of judgment. Eles estavam cantando, But they were estavam singing orando. and they were praying. E os presos que estavam ali And the estavam prisoners that were there ouvindo. were listening. Só que existe o propósito But de there is Deus. a purpose of God. Deus tinha mandado Paulo God has sent para Paul cumprir um to propósito. fulfill a Paulo e Silas purpose. tinham que cumprir um Paul propósito and naquela Silas cidade. needed to fulfill a purpose in that city. Meia-noite houve um You know, terremoto midnight there was an earthquake, e o carcereiro sabia que a fuga daqueles homens and the guy who was in charge of the prison, the jailer, he knew that the flight of those men significaria sua morte. would mean their death. E ele mesmo pegou a espada para
Falou, olha, And he took já the que eu vou sword, morrer, eu so vou he antecipar said, "You know what? isso. Since I'm going to die, I'm Mas going to anticipate Paulo this." Brador falou, opa, But Paul looked calma, at him and said, "Look, estamos hey, todos we are aqui. all still Irmãos, here." vou viajar mais uma vez. I'm going to go on another trip in my head here. Quando nós louvamos, When we quando worship nós the Lord, adoramos, when quando we nós oramos a Deus, praise Him, when we pray nós to the temos o Lord, poder de we have the impactar power vidas. to impact lives. E aqueles homens não And fugiram those dali men porque did eles not foram flee from that place because they were impactados por Paulo impacted e by Silas. God, by Paul and Silas. Porque, gente, vamos ser sinceros, o que, But let's que be um criminoso, um ladrão quer mais da sua You know, vida? what does É a person in arrumar prison want the formas de most in their fugir. lives? They want Ele to pensa escape. 24 horas They numa think forma de 24 fugir. hours a day about escaping. A minha graça te My basta. grace is sufficient for you. Mesmo na fraqueza. Even Paulo in your estava weakness, Paul num was ponto weak. He fraco. was in a Veja weak bem, ele estava moment. preso, He was bound. mãos e pés amarrados, His hands, ele e his feet Silas. were tied up. Him and Silas. Como reagir? How would they react? Um ponto totalmente fraco. They were completely weak. E Deus agiu. But God moved. Aquele carcereiro That levou-os para a sua casa. Took them to their house, E olha, to his como house. que o carcereiro virou e falou assim, And what did he o que é que eu tenho que fazer? He said, "You know what? What do I have to do?" A mensagem de Paulo The cantando message e of Paul while he louvando was singing and praying impactou o carcereiro. impacted that jailer. Crê no Senhor Jesus He Cristo, said, será "Believe salvo in the tu Lord Jesus, and e you tua and your casa. household will be saved." Multiforme graça de Deus. This was the Através grace de of uma God prisão, expressed o in Senhor leva multiple ways. homens Through a prison, a render a seus God can pés. take men to redemption. Então, a graça interfere So the nas grace circunstâncias da Grace vida. interferes in the circumstances of Um life. homem que estava para The suicidar, man who was about to commit suicide, ele confessa a he Cristo. confesses Homens que estavam Christ. para He gives fugir, his life to Christ. não saem Men who are ou about não to têm escape forças prison para sair. don't have strength to leave. A igreja, The church, ela tem it has que fazer isso. to do this, Adorar, to louvar worship, e to cantar praise, and to sing, e orar. and to pray. A diferença foi essa. That was what made a difference. Em meio às dificuldades, In the midst of eles difficulties, continuaram com they o seu continued propósito with their purpose de servir a Deus. to serve the Lord. A graça hoje, irmãos, olha, Grace today, let me tell you, eu oro a Deus para a próxima geração, I pray sinceramente. to God for the next generation. Porque ela tem se mostrado Because leviana. this generation has shown Olha, itself você soft. aceitou o Senhor Jesus, Look, you você accepted tem the a Lord graça de Deus. Jesus, you have the grace Ok. of God. Okay. Você pode continuar do jeito You que know, você you can está. keep living the way you're living. Você pode continuar You caminhando can e keep fazendo as coisas que walking você and doing the faz. things you used to do. Deus é um Deus God is a perdoador, God Deus é who um Deus forgives. longânimo, He's de a God who's graça, de amor. patient and filled with grace and love. Às vezes nós temos que You know, entrar, sometimes irmãos. we Às need to go vezes, in. momentos em que nós podíamos estar usando o tempo You know, there que are Deus nos moments dá para pregar in a sua which palavra, we could nós be temos que using the estar time usando to para preach the word, combater and we need to use it to essas combat heresias. these heresies, to fight against Homens these estão falando heresies. que nós Because precisamos de people are reformar saying a Bíblia. that we need to reform the Bible. Nós precisamos reformar a We need to Bíblia. A change the Bíblia precisa Bible. passar por uma Oh, the reforma. Bible needs to be reformed. Aí It você needs fica to be naquela, changed. gente. And we keep thinking, A Bíblia fala para eu não entrar em you questões know, the tolas e Bible tudo que você says perca from de not to tempo. go into foolish talk. Mas and não é tola. Herética, como que It's assim? not just foolish, Sabe? it's É a graça. heretic. Olha falar de graça. Ele vai No, falar que é a graça, é a they're gonna- graça de Deus. They're going to say that everything is the grace of God. Que homossexuais têm que ser visto That com mais homosexuality needs to be amor. seen with more love. Que a sua escolha ela tem que Because ser their choice respeitada. needs to be respected. A primeira parte está certa, The realmente. first Nós part temos que is ver right. todos Yes, com we amor. need to see Mas everyone aquilo with que é love. pecado é But what pecado. sin is sin. E a homossexualidade And é pecado. homosexuality is É sin. abominável aos It olhos is do Senhor. abominable to the eyes of the Lord. Então a graça parece que para alguns ela So se tornou grace to leviana. some has Ela become não tem mais something soft, importância. something that's not as important. É. Sabe, o que está faltando entender é o seguinte: we lack a the graça de understanding Deus is that the não grace of cobre God uma vida de pecado. Does not cover
a life of sin. Ok? A graça Okay? de Deus The grace não of God cobre does uma not vida de cover pecado. a life Ah, mas of peraí, sin. mas eu But wait a aceitei. minute. Não No, cobre no, it does os seus not pecados. cover your sins. A graça de Deus The grace of God perdoa os seus pecados. forgives É your muito sins. maior. It's even greater. É muito maior. Ela The effect of it is perdoa, ela even se greater. It esquece. forgives. A Bíblia diz que The Bible elas são says lançadas nas profundezas do mar e that que your Deus jamais sins se are lembraria cast in the delas. sea of forgetfulness. He'll never remember them again. E há muitos que estão insistindo nessa And there are primeira many who fase. insist in this Ela first cobre phase that uma it vida de covers a pecado. life Vem cá que eu vou of a orar por sin, você e perdoar. a life of a Deus vai sinner. perdoar seus Oh, pecados. God's going to forgive Aí your daí sin. uma I'm going to pray semana for you. And tá then lá 1 de week novo. later, that Daí outra person's there semana again tá doing lá the de same novo. thing and again and again. Não, No. não. A graça de Deus The grace of perdoa God pecado. forgives Ela sin. perdoa. It forgives. A graça de Deus, The grace ela of não te God, mantém no It pecado. cannot keep you in Você não sin. consegue mais When you conviver have the com o grace of God, pecado. you cannot live with sin Não é que anymore. você não peca, It's not that mas you quando você won't não, sin, quando você peca, você quer but when you do sin, sair you daquela want to situação, leave that você não quer se situation manter naquela immediately. You don't want to situação. keep yourself in that situation. E olha, And look, a graça de Deus The grace me of God tira do pecado. takes me out of sin. Ela não me mantém no pecado, ela me It doesn't tira. keep me in sin, it removes me from sin. Essa é a realidade. That is the reality. É isso que muitos, agora eu vou falar para a liderança, And now I'm going to muitos say this to the pastores leadership. precisam de Many entender. pastors need to Muitos understand líderes this. precisam Many de leaders entender. need to understand A this. graça The não grace é of para se God brincar. is not to be Ela joked é de around Deus. with or played around with. It A belongs to Bíblia God. é The Bible verdadeira, is ela é true. infalível. The Bible A cannot be Bíblia é changed. a palavra de Deus. It is the word of God. A graça de Deus, ela se The manifesta grace of God is manifested. de maneira surpreendente. Is Nós já manifested falamos in a a questão do surprising way. carcereiro. Just like Como we que ela said se in the manifestou de manner of maneira the jailer. surpreendente. You know, it was a very surprising way that O que era grace para was ser manifest. morte, Because what tornou-se was vida. supposed to be death became life. Não é? Ela não faz retroceder e nos leva a avançar. It does not make us retreat, A graça but nos helps faz- us não faz to nós go voltarmos. forward, to move forward. Atos 16 e Acts 33 diz 16, isso. 33 says this. E tomando-lhe ele contigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Even at that hour of the night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. Colório 34. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. He brought them into his Continuando house a and história set a do meal carcereiro, before them, and he and his entire household rejoiced because they all believed in God. O que seria um retrocesso na vida daquele carcereiro. You know, what was supposed to O be a fez andar retreat in that jailer's Para life frente, né? made him, Andar para frente. propelled him forward, made him E go forward. esse 34, o final dele aqui. And the end of Na this verse sua 34 it says, crença in his em belief, Deus, alegrou-se com they toda a sua rejoiced casa. along Aquilo with que his era entire tristeza, aquilo household. que era desespero, What was supposed to be tornou-se sadness and em despair alegria. became joy. Maravilhosa This is the graça wonderful de Deus, grace of God, representada na salvação represented do in the Senhor Jesus salvation Cristo. from the Lord Jesus Chegou Christ. naquela casa. It had arrived at that house. Se manifesta crescente e promissora. It's A graça de manifested Deus, in a ela é growing way crescente, and in a irmãos. promising way. The grace ela é of God is always promissora. growing. Eu pego aqui o início da história da You know, I take igreja. here the beginning of the story of the church. 12 pessoas, 12 people, 12 homens 12 men, e algumas mulheres. and some women. Eles começaram um trabalho. And they started to work. Estavam ali na sinagoga, They were at the ou pelo synagogue, menos nas imediações da sinagoga, or in different events from the orando. synagogue. They were praying. partindo o pão They shared the bread. e sendo ensinados pela doutrina They were being taught dos apóstolos. by the doctrine of the apostles. Um grupinho. It was a small group. Aí a gente vai lendo Then we keep reading, e eles iam
caindo na graça and they would start do povo. falling in the grace of E the people, in the Deus ia favor of the people, acrescentando and God would aqueles que iam sendo. keep adding to their salvos. numbers those who were saved. Nós hoje, irmãos, Today, somos resultado we are desse a grupo result lá of de this Atos. small group in Acts. crescente e promissora. Keeps growing and it keeps promising. Nós somos resultado We are the result da doutrina dos of the apóstolos, doctrine of the do apostles, partir do pão of e parting das of the bread orações. and of their prayers. 2000 anos de história. 2,000 E Deus years se of mostra history, fiel. and God shows himself faithful. Deus se mostra cumpridor das suas promessas. God fulfills all Deus of his manifesta a promises. sua graça. God manifests his grace, E Deus manifesta o seu poder. and he manifests his power. A resposta somos nós. Christian Fellowship of Boston. The answer is us, Christian Fellowship of A Boston. graça, ela é crescente e Grace promissora. keeps growing. E o último que eu tenho aqui And the last thing that I have here, é o versículo talvez que it's a verse that muitos achavam que eu maybe ia começar lendo ele. I thought I was actually Mas eu vou going to ler. start Nem que seja reading por this, último, eu vou ler. but I'm going to read Tem it o last. objetivo de salvar o homem do pecado. There's an objective of saving men from their sin. Efésios 2:8. Ephesians 2:8. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. God saved you by his grace when you Maravilhosa believed. And you graça can't de take credit for this. It is a gift from Temos God, hinos the que, né? marvelous Tem grace um hino aí, of Amazing God. Grace. There's Amazing Grace. a song called Amazing Grace, a hymn. É um hino que é muito cantado no meio It is cristão sung a lot e in the mostra muito Christian o que aquele circles. escritor quis dizer. And it John shows a Newton, lot me about what parece. that John Newton. John Newton, the writer of this hymn, was trying to show. Porque pela graça Because by grace sois salvos. we were saved. Irmãos, a nossa salvação, Our ela está salvation fundamentada is founded naquela graça. in que me that basta. grace that is sufficient for me. A graça de Deus me The basta. grace of God is Sabe sufficient por que, for que a me. graça de Deus me basta? And you know why it's sufficient? Porque ela me salvou. Because it saved me. A graça de Deus me basta. The grace of God is Porque o seu enough filho morreu na cruz do because Calvário. his son died on the cross Porque ele ressuscitou o terceiro and dia. because he rose on the third day. A minha graça te basta. My grace is sufficient for you Porque Deus tem separado Because homens e God mulheres has set apart men and women para transmitir to transmit a todos to all essa salvação. this salvation. Pela graça nós It's somos by salvos. grace that we are saved. Favor imerecido, It is an undeserved favor, mas que nos alcançou. but that has reached us. E nessa manhã, And this morning, eu queria dizer a você o I wanted seguinte: to say this to you. se você não tem essa graça If you salvadora, don't have the saving grace upon your life, se essa graça ainda não te if alcançou, this grace has not reached you yet, não seja tímido. don't be shy. Apocalipse 21 diz que os tímidos Revelations não 21 herdarão o says reino de that Deus. those who are timid will sabe o que not que é tímido? inherit the kingdom of God. You know what that Tímido é word aquele means, que to be assim, que é, timid? aquele quietinho, It's né? those who are Aquele really que quiet, fica ali no... you know, Não, who stay in their corner, who tímido don't get significa o involved. seguinte: That doesn't aquele que mean não that. It's decide, those who don't decide. ele gosta das coisas de Deus, The timid, they like mas the não things of ama God, as coisas de but they don't Deus. love the things Entendeu a of God. diferença? Do you see the difference? Nós precisamos de amar We need to love aquilo que Deus fez por nós. that which Nós não God precisamos has done simplesmente for us. We gostar, don't need to simply like the ouvir, idea or cantar. hear about it or sing about it. Eu preciso de passar desse nível. I need to Eu preciso de go passar beyond para o that nível level, de and I need amar, to go into the level of loving, o nível de adorar. to worship, adore, Eu preciso de passar para o nível I need de to go into the level adorador of e não becoming a worshiper, gostador and not just das someone coisas de who Deus. likes the things of God. E nessa manhã é a oportunidade que você And this tem. morning is the opportunity that Onde you você have. estiver, Wherever you are, entregue a sua vida ao Senhor. give your life to the Lord. Peça para que essa graça venha Ask habitar that em this você. grace would come and abide in you. Peça que essa graça te baste, Ask for this grace to be sufficient for you, que você venha viver dela, so that you may live of it. porque vivendo dela você vai Because ver o living from this poder grace, de you will Deus see na the sua power vida. of God in your life.
É esse poder. This is the Eu power. fiz menção a algumas You know, uma we've mentioned mensagem this atrás. before, Que esse poder that this é que power me faz acreditar makes que me o meu believe Deus é real. that my God is real. Amém? Amen? Deus nos abençoe. May God Amém. bless you. Amen?